Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Amanda e aqui a gente fala principalmente sobre literatura. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um conto da Clarice Lispector que nos permite pensar sobre a violência contra a mulher. Se você gosta de conteúdo sobre literatura e ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixe seu joinha, que assim você me ajuda a divulgar o canal. O conto que a gente vai conversar nesse vídeo se chama A Língua do P e ele foi publicado no livro A Via Crucis do Corpo em 1974, mas eu li nessa edição aqui que reúne todos os contos da Clarice Lispector. Nessa edição, o conto começa na página 578 e é um conto muito curto, ele tem apenas 4 páginas. E pra gente conversar sobre ele, eu vou falar sobre a história, mas eu nem acho que seja possível a gente falar em spoiler aqui. Mas se você ainda não leu e quer ler o conto primeiro, pausa esse vídeo, pega o seu livro, lê, porque você vai ler bem rapidinho, porque é um conto muito curto. Em vários contos da Clarice, não só contos, na verdade também nos romances, nas novelas que ela escreveu, a gente encontra em muitas das histórias que ela criou reflexões sobre a violência psicológica contra a mulher. Mas nesse conto, A Língua do P, a gente tem reflexões tanto sobre violência psicológica quanto violência física contra a mulher. E pra gente conversar sobre esse conto, eu vou trazer um pouco do que a Marta Peixoto traz nesse livro que se chama Ficções Apaixonadas, Gênero, Narrativa e Violência em Clarice Lispector e também um pouco do que tem no livro Criminologia e Feminismo. Nesse conto a gente conhece a Maria Aparecida, ou Cidinha, como ela é mais conhecida, e ela é uma professora de inglês do interior de Minas Gerais. E ela tá em uma viagem de trem com destino ao Rio de Janeiro. E enquanto ela tá no trem fazendo esse trajeto, 2 homens se sentam na frente dela e ela percebe que eles estão conversando entre eles em uma língua um pouco estranha. Depois de um tempo ela percebe que eles estão conversando na língua do P. E quando ela consegue identificar isso, ela consegue entender o que eles estão conversando. E quando ela começa a compreender a conversa dos dois, ela entende que eles estão planejando encurralá-la em um beco na próxima parada ali do trem e matá-la caso ela resista. Eles estão planejando como eles vão conseguir capturar ela, deixá-la sem reação para abusar dela, fazer o que quiserem e matá-la se for necessário. Ela se assusta, obviamente, e ela começa a pensar em um jeito de se livrar daquilo. O que ela pode fazer para evitar esse destino, né? Então pensou, se eu me fingir de prostituta, eles desistem, não gostam de vagabunda. Então levantou a saia, fez trejeitos sensuais. Nem sabia que sabia fazê-los. Tão desconhecida ela era de si mesma. Abriu os botões do decote, deixou os seios meio à mostra. Os homens, de súbito, espantados. Tapá, dopô e pidapá. Está doida, queriam dizer. E ela, a se requebrar que nem sambista de morro. Tirou da bolsa o batom e pintou-se exageradamente. E começou a cantarolar. Então os homens começaram a rir dela. Achavam graça na doideira de Cidinha. E com essa atitude, a Cidinha consegue o que ela pretendia. Os homens perdem o interesse nela. Com isso, a gente percebe que o objetivo desses homens não era propriamente um desejo sexual incontrolável. Muitas aspas aí nessa minha frase. O que eles pretendiam era infligir a essa mulher crueldade e humilhação através do ato sexual. Então não era sobre desejo, era sobre humilhação. Era sobre dominação, sobre poder. Porque quando Cidinha oferece para eles, gratuitamente, o que eles estavam dispostos a tomar pela força, eles perdem o interesse. O bilheteiro do trem, ele percebe toda essa situação e quando ele vê essa atitude da Cidinha, ele a toma como uma prostituta e aí na próxima parada do trem, ele a expulsa de lá. Ela tem que descer na próxima parada. E quando a Cidinha tá saindo do trem, sendo expulsa pelo bilheteiro, ela cruza olhares com uma moça que tá subindo no trem que ela tá deixando. E ela percebe que essa outra moça olha para ela com desprezo. Muito provavelmente pela forma como ela tá vestida, como ela tá maquiada. Alguns dias depois, a Cidinha se depara com uma manchete em um jornal que diz o seguinte: moça currada
e assassinada no trem. E quando ela lê essa notícia, a Cidinha presume que essa vítima foi essa mulher com quem ela cruzou olhares quando descia do trem, e que possivelmente morreu nas mãos desses agressores que ela conseguiu escapar. Esse conto, apesar de muito curto, ele é também muito rico para nos fazer pensar sobre toda essa questão da violência contra a mulher, da opressão que as mulheres sofrem ainda hoje. Aos olhos desses dois homens, uma mulher é currável na medida em que ela é pura. E isso faz com que a mulher seja violentada mais de uma vez. Porque para não ser violentada, para não sofrer esse tipo de violência nas ruas, ela acaba cometendo uma violência primeiro contra ela mesma. Porque ela não tem liberdade nem para manifestar os seus desejos sexuais. Ela não tem liberdade sexual porque ela vai ser julgada por isso. Porque a Cidinha, quando ela finge ter interesse sexual por esses homens, ela deixa de ser cobiçada por eles. Então a mulher é currável na medida em que ela é pura. Olha que pesado isso, né? A Marta Peixoto fala disso aqui muito bem nesse livro. Ela diz assim: ter desejos sexuais é igual a ser uma puta. Desejar contato sexual é igual a querer ser currada. A gente vive em uma sociedade onde as mulheres são alvo principal de crimes contra a liberdade sexual e onde o feminicídio é um crime recorrente. Mas essas mesmas mulheres não têm liberdade de experienciarem sua sexualidade, de se manifestarem em relação a isso. E aí elas são julgadas como inferiores, ou como merecedoras desse tipo de violência. Depois que a Cidinha lê essa manchete no jornal, ela chora e se sente impotente, porque ela conseguiu escapar desse destino, mas outra mulher rapidamente o encontrou. Tremeu toda. Acontecera então, e com a moça que a desprezara, pôs-se a chorar na rua. Jogou fora o maldito jornal. Não queria saber dos detalhes. Pensou, o destino é implacável. A frase final desse conto nos faz entender uma coisa, um aspecto da nossa sociedade em relação a esse tipo de violência. A gente entende, a gente percebe que essa violência não aconteceria apenas com a Cidinha. Não era um crime direcionado a ela. O desejo desses homens não era por ela, por aquela mulher especificamente. É uma violência destinada a toda e qualquer mulher, simplesmente pelo fato de ser mulher. É violência de gênero. E isso é real. Isso é um fato, isso são dados, isso acontece. Nesse livro, Criminologia e Feminismo, que eu citei, tem um estudo muito interessante que foi feito pela Vera Regina. E ela fez estudos de caso na cidade dela em relação a isso, em relação à violência contra a mulher. E ela percebe que a mulher é violentada e quando ela procura ajuda, uma ajuda legal, né, quando ela procura o sistema penal para ajudá-la, ela acaba sendo novamente violentada porque a gente não tem um sistema eficiente, capaz de atender essas pessoas vítimas de violência. Então a pessoa já foi violentada e ao buscar por ajuda, ela é violentada mais uma vez por esse sistema deficiente, que não é capaz de atender, de responder a esse tipo de problema. Nesse conto, a Clarice consegue passar muito bem como as mulheres, infelizmente, estão muito vulneráveis a esse tipo de violência. E acontecer com a Cidinha não aconteceu com ela, aconteceu com a próxima. E mais do que isso, como ainda existe esse tipo de julgamento, né, de mulheres puras e impuras, e como muitas vezes as impuras, consideradas impuras, são julgadas merecedoras desse tipo de violência. Isso a Vera Regina também cita nesse estudo que ela fez. A sociedade categoriza essas mulheres entre puras e impuras, entre merecedoras ou não desse tipo de violência. Ah, mas olha a roupa que você estava usando, mas por que você foi nessa festa, mas por que bebeu tanto? Por que deixou ele entrar na sua casa? Esse tipo de coisa, sabe? A própria vítima acaba sendo violentada novamente, sofrendo mais ainda com essa situação. E isso é algo real. O que está aqui nesse conto que a Clarice colocou, infelizmente, não é algo que está longe da nossa realidade. Eu usei esse conto no meu TCC. Meu TCC foi sobre direito e literatura e eu escolhi algumas obras que tratavam sobre violência, alguma forma de violência, para mostrar como a violência aparece na literatura e como isso traz retratos, reflexos do que a gente encontra na nossa sociedade realmente. Então, como a gente pode pensar o direito a partir da literatura, né? Eles se comunicam o tempo todo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham achado interessante esse tipo de abordagem. Vamos continuar esse papo aqui embaixo, através dos comentários de vocês.
eu vou ter um feedback para saber se vocês querem que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo, né, com essa abordagem. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos, fiquem bem, se cuidem e tchau!